Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma sessão do nosso Omunga Live. E eu, como sempre, fico super feliz com todos os meus convidados, com os convidados da Omunga, que são pessoas que nos inspiram, pessoas que nos alimentam, e essa deve ser a 20ª edição, mais ou menos, e gostaria de relembrar, de informar para quem nos assiste pela primeira vez e relembrar para quem já está nos assistindo há algum tempo, que essas edições especiais do Omunga Live, elas nasceram do desejo de potencializar inspirações, informações positivas num cenário onde as redes sociais e a mídia tradicional nos bombardeia de informações que muitas vezes nos causam insegurança, nos causam receio, alguém já escreveu a respeito de pânico, e eu particularmente acredito que, como tudo na vida, existe um lado positivo. Nós estamos tentando fazer desses momentos positivos também. Nessa próxima semana agora, quarta, quinta e domingo, nós teremos edições do Omunga Live. Já vou adiantar que na quarta-feira eu vou conversar com a Deise Nicoleto, que é uma empreendedora fantástica, fundadora do Impact Hub lá de Brasília, e os outros convidados eu vou deixar para vocês conhecerem na nossa programação, que vai ser na nossa comunicação nas redes sociais, que serão exibidas praticamente amanhã. Quero agradecer a Milena, nossa assistente não, a pessoa responsável pela área de redes sociais e design da Omunga, e quero agradecer a Gi Medeiros, nossa convidada, e eu tenho que fazer um certo esforço, porque eu e a Gi, a gente se conhece há muito tempo, então tem que ter um certo cuidado, porque senão nossa intimidade já faz isso aqui virar um papo, de papo de família, ainda. Papo de compadre, de comadre, Gi? Sim, a gente vai ter que se segurar. Exatamente. Pessoal, quem acompanhou o Caldeirão do Hulk no dia 15 de fevereiro, vocês devem lembrar do Gil, que é um dos meus melhores amigos e também cofundador da Omunga. A Gi é esposa do Gil, e eu conheço a Gi desde o ensino médio, e quando nós estudávamos na Escola Técnica Tupi, aqui de Joinville, e a Gi e o Gil namoram desde daquela fase, Até vocês dizem, que vocês têm mais tempo de vida juntos do que separados, Vocês começaram a namorar com quanto tempo, Gi? Com quantos anos? Meu Deus do céu, a gente perdeu as contas, na verdade, mas eu acho que eu tinha uns 15 anos. Ah, tá, até uns 15. 14? Eu ia falar 13 para 14, enfim. Mas a gente se conhece desde esse tempo, e claro que horas um pouco mais distantes, horas um pouco mais próximo, mas a Gi, assim, é uma pessoa assim, que eu admiro demais, tem assim, um baita amor, um baita carinho, e pessoal, ela está em Amsterdã, e lá já passa da meia-noite, ela está falando um pouquinho baixinho, porque as crianças estão dormindo, e com essa apresentação de como a gente se conheceu e do tanto que ela é importante para mim, queria passar a palavra para você agora, Gi, para você se apresentar um pouquinho melhor para os nossos espectadores. Já tem um monte de gente aqui comentando, aqui, ó, Albertina Pravato, Thaís, Orlandina, Luiz Fernando, nossa, Ângela, tem aqui um fã-clube teu, tá todo já após, exatamente. Se apresenta pra gente aí, fala um pouquinho de você, Gi. Primeiro, obrigada, Beto, por essa oportunidade, por esse papo. Realmente fazia tempo que a gente não conversava assim, Só nós dois. Só nós dois, só nós dois. Bom, eu sou a Gisele Medeiros, como o Beto falou, sou esposa do Gil, a gente está aqui em Amsterdã um pouquinho mais de 2 anos. Que mais? Sou publicitária, trabalho com comunicação já há bastante tempo. Bom, a gente vai falar um pouquinho dessa história. Sou mãe da Nick, mãe do Theo, sou de Joinville. Acho que é isso. Acho que é isso. Hoje, você se considera mais escritora, mais publicitária, ou no meio a meio ali, Gi? Eu acho tão chique esse negócio de escritora. Isso aí é muito, muito novo ainda. Eu acho que um pouco das duas coisas, mas o escritor é por gosto, por paixão. Que legal. Gi, eu sempre, desde que eu decidi ser amigo do Gil, eu já me conscientizei que o Gil sempre ia ser o mais legal, Porque assim, cada vez que alguém conhece o Beto e o Gil se torna mais legal, Então, assim,
quando a gente gravou com o Luciano lá, minha vontade foi dizer, olha, Luciano, eu também sou legal, tá? Pode querer ser meu amigo também. Eu sofro dessa síndrome também, pode ficar tranquilo. Pois é, né? O seu Marcos Pianjas ficou amigo dele, não ficou meu amigo, né? Então, eu adorei aquela definição de que o Gil é um Golden Retriever, que você escreveu em alguma publicação do teu blog, né? Como que é essa esposa do Gil? É chato por conta disso, cara? Não, ele tá aqui do ladinho. O Gil é um maridão, enfim, é um cara muito iluminado, e ele é a minha cara metade que faz esse balanço. A gente é muito diferente. O que eu tenho de Caxias, de CDF, ele tem de distraído, né? Ele tem um jeito todo gente de ser, e eu sofro com essa síndrome desde sempre, né? Acho que você sabe do que eu tô falando. Até hoje, estava lembrando do primeiro ano de faculdade, porque eu sou da publicidade e ele é do design, né? No primeiro ano de faculdade, me esforcei pra caramba para fazer um trabalho legal lá, e no meio da apresentação, alguém falou assim, ela é namorada do Gil. Eu, tipo assim, foi pra ela, entendeu? Acabou com a minha apresentação. Então, mas até hoje, enfim, a gente se complementa muito, inclusive, nos trabalhos. Ele me ajuda muito, a gente troca muita ideia e se complementa bastante. Pois é, esse é um azar que nós teremos, né? É um fardo que nós teremos que carregar. Vou ter que carregar, porque não adianta. Eu até tento, quando eu conheço alguém, eu tento aproveitar bastante, porque eu sei que depois que o Gil ficar amigo, daí o meu espaço diminui. Esse é um azar nosso. De brincadeiras à parte, assim, uma das coisas que eu mais assim, que eu te admiro, e a gente conversa muito sobre isso, é essa tua a forma como você tem de se reinventar diante dos teus sonhos, diante dos teus objetivos, das coisas que acontecem na tua vida, nas nossas vidas, que nós não temos controle sobre isso. Você veio de uma carreira executiva, né, onde você trabalhava na área da comunicação, numa posição onde qualquer publicitário gostaria de estar, numa grande empresa, com recursos para investimentos, né? Viajava muito por agência, produtora, convenções de venda, e eu estou lembrando coisas aqui que você falava que, vou viajar por isso ou aquilo, enfim. E aí você mudou a sua vida, né, para ser mãe, ser mais mãe, né, não que não fosse, mais esposa, se embrenhou na área da escrita, né, como escritora, como publicitária. Como que está isso hoje dentro de você, sendo que você tem coisas concretas, né? Você tem o seu primeiro livro, você tem a sua consultoria, você tem o seu jogo, mas como que está essa transição dentro de você hoje? Na verdade, eu acho que tudo isso tem sido um processo, né? Há 2 anos e pouco atrás, 2 anos e meio, mais ou menos, quando a gente decidiu fazer essa mudança, a gente estava com uma vida razoavelmente organizada, enfim, estava tudo muito certo, mas incomodava um pouco a forma como, a mim especialmente, como a gente dividiu o nosso tempo. Então, eu sempre gostei muito do meu trabalho, gostava muito do que eu fazia, só que eu achava que o trabalho ocupava uma parte muito grande da vida, ocupava talvez um pouco mais do que deveria naquela época, e sentia que não existia um equilíbrio legal entre o estar em família e o estar no trabalho. Nunca me passou pela cabeça deixar o trabalho completamente, porque eu acho que é um pedaço nosso que não tem como ficar sem, ia faltar sempre alguma coisa. Mas eu queria experimentar um jeito diferente, e a gente foi para os extremos, na verdade, né? A gente foi tateando, estamos ainda, né? Ontem à noite ainda, quando a gente quer pensar na vida, a gente brinca que a gente vai fazer um workshop, a gente abre um vinho, o Gil pega até post-it para ter uma ideia, que a gente não consegue pensar sempre. Escreve no vidro assim também na janela? Tudo. Só falta pedir o coffee. E a gente acho que está tentando ainda, na verdade, porque a gente foi dos extremos entre uma vida super corporativa, vamos dizer assim, né, naquele modelo que a gente já conhece de trabalho, casa, horário comercial, e, enfim, aquele estilo de vida que é o tradicional, entre um estilo de vida totalmente oposto,
em que era full time família e tudo misturado com trabalho e aquela loucura de tentar equalizar as duas coisas, e agora eu acho que a gente está no meio do caminho, tentando encontrar, eu, nesse caso, né, tentando encontrar qual que é o espaço do trabalho dentro desse contexto, e o trabalho, e o tempo e o espaço da família, da convivência. Eu acho que é uma coisa muito além da questão de mãe. Eu acho que esse papel do cuidado sendo feminino é uma construção muito cultural, mas a gente aqui em casa pensa nisso como uma questão da família. Então, como é que a gente, especialmente agora que estamos os 4 em casa há mais de 50 dias, né, e os 2 tendo que conciliar tudo isso com o trabalho, então a gente conversa muito sobre como é que nós 2 podemos trabalhar e como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais flexível, mais orgânica com as crianças. Então, acho que esse é o desafio, não separar completamente esse universo da família do universo criativo, que é, no nosso caso, aqui a questão do trabalho. Pois é, gente, assim, quem te conhece só um pouco sabe o quanto você é dedicada, o quanto você se cobra, né, para fazer as coisas bem feitas, o quanto você é CDF, né, essa sempre foi uma característica muito presente sua, né, e o que eu fico sempre refletindo é que, ser mãe não é pouca coisa, né, ser dona de casa também não é pouca coisa. Aí você resolve ainda ser mais escritora e mais ainda a tua consultoria de comunicação, que tem algumas peculiaridades que a gente vai falar já já, e eu fico pensando, pô, mas essa leveza, essa sensação de liberdade, essa vida mais simples, ela consegue acontecer, porque daqui a pouco são só pressões diferentes, né? Daqui a pouco, né, a vida executiva também que exigia um monte de coisa, mas isso aqui também não é pouca coisa, né? Tu consegue fazer tudo respirando um pouco melhor, com um pouco mais de tranquilidade? Não. Não. Gi sendo Gi. É que não é fácil. Tem dias que é extremamente difícil, que eu penso assim, caraca, não vai dar certo esse negócio aqui, não tá funcionando, a gente tem que pensar de outra forma. Eu acho que não existe um jeito, porque existem fases, na verdade, existem estações, as coisas vão mudando, a gente às vezes descobre um jeito que funcionou, essa rotina aqui vai funcionar. Daqui a pouco as crianças mudam, ou o nosso estilo de trabalho muda, e na semana seguinte aquilo que funcionava já não funciona mais. Então a gente fica testando e retestando e tentando se descobrir nesse meio do caminho. Mas eu acho que a questão é que, assim, quando eu vou acabar sempre puxando para o lado da mulher, porque é o meu universo, mas enfim, eu acho que quando a gente fala sobre o papel da mulher, a gente sempre acaba falando algo parecido com isso, né? Você que é mulher, que é profissional, que é mãe, que é dona de casa e que, enfim, esses papéis femininos, né? Que a gente não usa para falar dos homens. Né? Por exemplo, se eu fosse falar com você, né, eu sei que você mora sozinho, eu sei que você cuida da sua casa, eu sei que você trabalha, eu jamais ia falar que você é um profissional e um dono de casa, né? Por mais que eu sei que você cuida da sua casa, assim como eu cuido da minha, né? Porque o papel de dona de casa parece um papel feminino, mas não é um papel feminino. Eu sempre cuidei da casa, assim como o Gil sempre cuidou da casa, quando eu trabalhava no mundo corporativo ou quando eu trabalhava em casa como freelancer ou como qualquer outra coisa. Então eu acho que esse empilhamento de papéis que a gente coloca na mulher, dizendo assim, cara, isso é fantástico, vocês são um monte de coisa, na verdade são papéis da família, né? São papéis, enfim, e que a gente tem que tentar conciliar, e eu não vou ser hipócrita de dizer que na nossa casa não acontece isso, porque acontece também. O Gil tem hoje um trabalho que é um trabalho mais formal, no sentido de que ele tem flexibilidade de tempo, de horários, enfim, mas ele tem as reuniões nos horários determinados, e alguém tem que ficar com as crianças enquanto ele está na reunião, então a gente tem que acabar se dividindo dessa forma, mas a gente tenta e erra e acerta, enfim, tentando dividir esses times de uma forma que eu consiga produzir, ainda que o meu trabalho seja um trabalho menos, enfim, encaixado, né, nos horários como é o trabalho dele. Então, só para dar um exemplo, até a semana passada eu trabalhava à tarde e à noite, e ele de manhã e à tarde. Semana passada eu trabalhei de manhã e à noite,
e ele trabalhou à tarde um pedaço da noite. Que legal. A partir de amanhã, a nossa escala vai ser, eu vou trabalhar das 7 até as 10, e depois das 5 em diante, e ele vai trabalhar no miolo das 10 às 18. Enfim, então, assim, a gente tenta se desdobrar de uma forma que funcione para os dois, né? Mas nem sempre dá certo. Isso é de certeza. Agora, Gi, você trouxe um ponto bacana. Em outra conversa, você compartilhou comigo alguns dados, né, sobre esse universo da mulher, né? Você comentou que, se eu não me engano, um quarto das famílias brasileiras, né, liderada por mulheres, um grande percentual disso vive abaixo da linha da pobreza. E outras informações que retratam, né, essa vulnerabilidade, e tudo que vem tudo que está no universo da extrema vulnerabilidade me chama a minha atenção. E aí isso me trouxe uma série de reflexões e insights sobre aquilo que eu mesmo faço. Nesse contexto, você acredita que esse universo feminino, seja o empreender, a valorização, a mulher no mercado de trabalho, isso se transformou numa causa para você, mesmo que sem desejar? Porque daqui a pouco, quando a gente conversou sobre isso, quando você fala sobre isso, e quando eu li aqui o teu livro, que eu já vou comentar sobre isso, fica muito explícito isso, né? E eu acabei me vendo em você, mas diante de outra causa que você sabe qual é, entende? Você vê, né, isso dessa forma ou não tanto? Como que é essa relação sua com esse universo feminino? Essa desigualdade sempre foi uma coisa assim que me doeu muito, assim. Esse é um dos assuntos que me chama a atenção, independente de que conversa eu esteja, eu vou acabar falando disso de algum jeito, em algum momento, porque é uma coisa que pessoalmente me dói, assim, ver essa diferença, essa desigualdade tão grande. Então, na verdade, quando se fala de empreendedorismo feminino, a diferença é que muitas vezes, e tem as estatísticas ali que eu te mandei que falam um pouco sobre isso, a diferença é que a mulher empreende por necessidade, né, na grande maioria das vezes. Então, ela acaba empreendendo porque o mercado de trabalho não conseguiu absorver uma mulher que teve filhos, ou uma mulher que precisa de flexibilidade de tempo para lidar com essa realidade de ser mais cuidadora do que o marido, né, nessa situação. A mulher, historicamente, culturalmente, acaba sendo a cuidadora, não só das crianças, mas dos mais velhos, enfim, de toda essa estrutura familiar. Então, por conta disso, ela acaba ganhando menos, por conta disso, ela acaba fora daquele, do happy hour, ela acaba fora daquela hora extra que faria uma diferença no projeto, porque ela não consegue estar presente. Enfim, então mesmo que a mulher seja mais escolarizada, que hoje já é mais escolarizada do que os homens, mais preparada às vezes para determinados desafios, ela acaba sendo penalizada por um contexto social que não absorve, que não entende esse papel da mulher, que, a meu ver, não é um papel da mulher, é um papel da família, né? Então, a gente fala sobre essa questão da parentalidade e um novo olhar para o homem, né? Um novo olhar mais humano para a paternidade, para o masculino, saindo também desse estereótipo do homem provedor, do homem forte, pensando na família como um todo, né? Esse é um tema que eu acho que a gente já avançou bastante, mas que falta um mundo de coisa. E quando a gente fala sobre isso, a primeira impressão que dá é assim, pô, já vai falar de feminismo, de queimar sutiã, que coisa mais que não se depila, sei lá, já vem um monte de coisa que não tem nada a ver, né? E a impressão que dá é que quando a gente fala isso é que as mulheres querem ser mais do que os homens, né? E não tem nada a ver com isso, né? A gente está falando, na verdade, de ser igual no sentido de ter oportunidades iguais, né? E aí, como eu falei no teu primeiro livro, Ser Humana, que eu até, né, comentei com você, né, que não é sobre ser humana, né, é sobre ser humano, porque em várias partes desse livro eu me enxerguei nele. Qual foi o gatilho, Gi? A vontade de escrever, de ser escritora, ou todos esses pontos que você abordou agora? O que veio primeiro, assim? O que foi determinante para você começar a escrever? Na verdade, não foi nada planejado, assim. Eu sempre quis escrever, sempre gostei muito disso, mas eu nunca tinha um assunto, nunca sabia sobre o que escrever. E era uma das coisas que a gente aqui falava um monte, né? Toda vez que a gente estava
à toa, de férias, andando na praia ou qualquer coisa, eu sempre voltava a esse assunto, assim, poxa, eu queria tanto poder escrever, mas sei lá, não tem assunto, não sei sobre o que falar. E quando a gente chegou aqui, foi tanta coisa para absorver que não teve outro jeito, senão eu escrever para conseguir colocar para fora aquelas coisas que estavam acontecendo. Então, eu comecei escrevendo o que estava rolando naquele momento como uma terapia, na verdade. Foi como algo terapêutico para me ajudar a processar o que estava rolando. Então, na hora que dava, eu saía para um café, sentava, escrevia, e aos poucos fui postando esses textos com zero pretensão de que alguém iria ler, às vezes para compartilhar com alguém da minha família, às vezes para mandar para um amigo, enfim. E daí, no final do segundo ano que a gente estava aqui, eu pensei, pô, eu gosto de ter minhas metas lá do ano, e eu tinha escrito no começo do ano que eu queria finalmente escrever um livro. E tinha ao longo do ano pensado em várias ideias, mas nada tinha dado certo. E daí, enfim, eu já estava, sei lá, em outubro do ano, e eu pensei, cara, não fiz um monte de coisa na minha listinha, e essa que era a minha principal coisa, não fiz. E daí, quando eu olhei para o blog, eu já tinha escrito tanta coisa, e comecei a ler os textos, e eu vi que, pô, eu acho que meu assunto está aí, aquele assunto que eu achava que, pô, sobre o que eu quero escrever mesmo, que eu não sabia sobre, enfim, eu achava que todos aqueles textos não tinham um tema, que eles eram textos aleatórios, sobre momentos que a gente tinha passado. E quando eu li eles de uma vez só, eu percebi que eles tinham sim, né, tudo a ver um com o outro, e que eles tinham a ver com esse assunto. E daí comecei a costurar o livro com outros textos que eu fui escrevendo naquele período, e daí foi de outubro, enfim, entre outubro e dezembro, mas na verdade foi um compilado desses 2 anos em que a gente mudou. E comenta um pouquinho sobre o livro, o que as pessoas vão encontrar aqui dentro. E tá vendo ainda, Gi? Não dá para comprar ainda o livro? Ele está na Amazon, na verdade, Tá na na versão Amazon? pro Kindle agora, né? Na versão Legal. digital dele. Comenta um pouquinho com a gente. Então, a Ser Humano é um livro, como você falou, não é sobre ser mulher, essencialmente, é um livro que ele fala sobre maternidade também, mas ele fala sobre tempo, sobre dinheiro, sobre relacionamentos, fala muito sobre fé, e ele é um compilado de reflexões, e é como se fosse, na verdade, uma conversa entre amigos, né? Então eu tentei escrever de uma maneira muito informal, muito próxima, como se eu estivesse conversando, que na verdade foi, né? Quando eu escrevi, era como se eu estivesse conversando com os meus amigos enquanto eu estava sozinha, nos momentos em que eu não tinha ninguém para conversar. Então, são reflexões sobre a vida, sobre uma vida mais simples, sobre uma vida mais próxima, né, de Deus, das coisas que importam. E tem muito também de psicologia positiva, que foi o que eu fui estudando ao longo do último ano, que fala sobre perdão, sobre felicidade, enfim. Então, são compilados de reflexões sobre a vida. E sobretudo, né, de um livro de muita coragem também, né? Porque empreender como vocês estão empreendendo, não no contexto familiar, não no contexto empresarial, sim familiar. Quem lê esse livro, como eu li, e eu tenho certeza que parte das pessoas que estão nos assistindo já leram também, é um livro assim que traz muita força, muita energia, muita coragem, muito protagonismo, assim, dá vontade de viver quando a gente lê esse livro. Porque fazer o que vocês fizeram, uma vida tão segura, confortável, né, próximo ao que se julga de porto seguro, arrumar as malas e ir para um outro país com um filho recém-nascido, né, para tentar buscar essa simplicidade, esse protagonismo para a educação das crianças. Eu achei que eu era louco quando eu fui para Angola, quando eu fui para a África, mas era só eu, né? Mas sabe que eu acho que olhando em retrospectiva agora, a gente vê como a gente era sem noção, na verdade, porque todo mundo falava pra gente, nossa, como vocês são corajosos, e agora, olhando, né, eu penso, cara, as pessoas estavam tentando dizer assim, cara, como vocês são loucos, né, como vocês são sem noção, porque a gente não tinha muita ideia, na verdade, da dificuldade, ou enfim,
a gente já tinha viajado muito, então a gente imaginou que, quer dizer, eu vou falar por mim, né, não sei o que o Gil imaginou, mas a gente imaginou que seria, né, uma adaptação, enfim, da família, mas que não seria talvez tão desafiador, porque a gente não tinha colocado na conta talvez a questão de um recém-nascido no meio disso tudo, né. Então esse tempo do puerpério, esse tempo de ter um recém-nascido em casa já é um momento desafiador por si só, né, a mulher já fica completamente fora da casinha, né, com os hormônios e tudo, então a família precisa de um tempo para se reequilibrar, e somar tudo isso com uma mudança, assim, como se a gente tivesse apertado um reset, assim, sabe, tipo, zerou tudo, zerou a vida, começou de novo, na fase zero, foi realmente uma doideira, assim. Agora, Gi, quando você olha para trás e faz essa retrospectiva, você não sente assim uma pontinha ou até uma grande sensação de orgulho? Porque, sinceramente, Gi, eu não sei se eu faria hoje o que eu fiz lá atrás. Ah, eu não Entende? faria também. E quando eu olho assim para algumas coisas que eu fiz, e muitas delas você sabe, cara, assim, eu juro para ti, assim, parece que é uma outra entidade, né? E eu penso, cara, que orgulho de você, cara, porque por você ter feito isso, por você ter conseguido administrar os conflitos, né, que vieram por consequência, assim, dá vontade de me abraçar, assim, dizer, cara, obrigado por ter feito isso. Tu sente isso também? Ah, eu não sei se é orgulho, mas assim, a última vez que a gente foi agora no final do ano para o Brasil, uma pessoa me perguntou assim, valeu a pena, né? Você está feliz? Enfim, todo esse esforço, toda essa montanha-russa emocional aí, colheu frutos, né, ou não? E sinceramente, assim, eu não sei responder se valeu a pena no sentido prático, material da coisa, mas olhando para trás, eu percebo que, assim, eu não saberia um caminhão de coisas que agora eu sei se eu não tivesse feito isso. Então, eu ficava sempre na minha vida passada, né, imaginando, né, e se? E como seria? E como seria ser mãe em tempo integral? Como seria ter tempo para eles? Como seria se eu tivesse um trabalho flexível e ao mesmo tempo tivesse as crianças, né? Como seria se a minha vida não fosse das 8 às 18? Sei lá, tantas coisas que eu imaginava. Algumas eu descobri que eram muito ruins, mas eu não saberia se eu não tivesse feito, né? Então, eu acho que a gente brinca aqui que a gente envelheceu uns 10 anos em dois, mas com certeza a gente aprendeu um caminhão de coisas. Então, eu sinto assim que valeu a pena no sentido espiritual, principalmente. Acho que a gente se aproximou muito mais de coisas que de fato são importantes para a gente. E a gente hoje reavalia, assim, não é uma escolha de vida definitiva, eu acho que são fases, como eu disse, são estações, então a gente está um pouco mais, talvez, sensível para o que cada pedaço da vida precisa, para o que cada fase está convidando agora, sabe? Ao invés de sair do piloto automático. Eu lembro que uma fala bem marcante numa conversa de nós três, eu, você, o Gil, ou só eu e o Gil, ou só eu e você, já nem lembro, que vocês falaram assim, né, que se tudo der errado, né, isso só vai aproximar vocês ainda mais de Deus. Uhum. Né? E aí, né, foi-se, né, com esse pensamento, com essa fé, e aí viveu-se tudo isso que vocês estão vivendo, está sendo construído, você, de novo, mais mãe, mais mulher, mais de casa, mais tudo, escritora, lançou um jogo aí também, só que eu senti que a comunicação não saiu de você, né? O Não. desejo, né, a veia publicitária não saiu. Como que brotou a tua consultoria, Gi? Como que você construiu, né, esse desejo de continuar promovendo a comunicação muito mais sensível, muito mais preparada, ao ponto, né, de defender uma comunicação feita de um jeito assim que mais gente, né? Como eu li em algum material de você. Como que foi isso? Como que é Então, isso? quando a gente veio para cá, eu achei que eu não queria nunca mais fazer a mesma coisa que eu tinha feito o resto da vida, né? Porque a minha carreira toda foi nessa área de marketing, comunicação, né? A carreira toda, né? Enfim, eu comecei a trabalhar com 17,
E já com 18 eu já estava no marketing, então trabalhei 15, 16 anos, enfim, nessa área. Então, quando a gente chegou aqui, eu pensei, pô, agora é minha chance de tentar um negócio totalmente diferente, né? E fui estudar outras coisas, enfim, fui a psicologia positiva, por exemplo, e fui tentar outras possibilidades. Mas no final eu descobri que eu gosto desse negócio mesmo, não tem como fugir. E começou de uma maneira muito natural, assim, com um trabalho aqui, outro ali, e eu percebi que dava para fazer aquilo que eu já fazia e que eu já gostava, só que de um jeito diferente, né, de um jeito bem mais leve, me envolvendo com as pessoas. Então, o trabalho que hoje eu faço, né, que no blog, que é o The Brave New Life, eu falo de todas essas questões, né, da vida, de uma vida mais simples, né, que resultou no livro. E no The Brave New Brand, né, que é a marca, eu faço os trabalhos de marca e comunicação. Então, o que eu tenho feito, e só tem aparecido gente muito bacana, na verdade, são empreendedores que querem, que têm um sonho, que têm, enfim, um negócio e querem colocar um pouco mais de alma nessa comunicação, querem, enfim, desenvolver um planejamento que não tem nada a ver com aquela coisa quadrada de pensar numa matriz e vamos ver forças e fraquezas, não tem nada a ver com isso, né? É um trabalho muito mais de sensibilidade, de conversar e de conseguir criar uma marca e de uma comunicação que seja tudo a ver com aquela questão da psicologia positiva, que é humana, que tem a ver com felicidade, com expressão de propósito. Então tem sido muito gostoso, na verdade. Ontem mesmo a gente estava conversando que eu acabei ficando amiga de praticamente todos os clientes, porque a gente se aproxima, a gente troca muito sobre o sonho daquela pessoa, né? Enfim, esse trabalho de comunicação foi uma das boas surpresas, na verdade, dessa outra fase, né? Do e se eu tentasse uma coisa diferente? E é tão oportuno isso, né, Gi? Porque numa fase, antes da pandemia, que se questionava tanto sentido, propósito, busca, valor, né, valor para os negócios, né, enfim, eu não tanto quanto você, né, mas para construir a Umunga, né, naveguei por isso, porque a Umunga desejo que seja um símbolo de transformação social que faça sentido para as pessoas, e aí agora veio uma pandemia, né, que parece que forçou as pessoas a refletirem ainda mais sobre esses sentidos. Então, assim, tudo isso para te dizer que, nossa, eu fico super orgulhoso, assim, e como eu acredito nessa tua sensibilidade, né, nessa tua forma de enxergar os negócios nesse formato. Mas, por curiosidade, de qual que é o perfil do empreendedor que te busca? Assim, é gente nova que está começando, é gente que quer navegar, que quer revisar, né, a sua marca, o seu posicionamento, são marcas grandes, pequenas? Qual que é o perfil das pessoas que te buscam? Então, faz um ano, na verdade, que eu tenho feito esse trabalho e teve um pouco de tudo, na verdade, isso que foi legal. As pessoas vieram sempre por indicação, uma que já tinha feito, chamou outra e tal. Então, por exemplo, tem a Lu, que está lá na Tailândia, que tem um trabalho de coaching. Agora tem uma outra pessoa da Flórida que está empreendendo, fazendo um trabalho de educação financeira para crianças. Já teve uma indústria também que está fazendo um trabalho super disruptivo de construção civil, que daí é um outro trabalho um pouco mais formal, grande. Teve aqui de Amsterdã a Writers Collective, que é um coletivo de escritores, uma outra pessoa que está empreendendo, fazendo um negócio, um e-commerce de meias. Então, enfim, o legal desse trabalho tem sido descobrir sobre tantos universos diferentes, coisas que não são assim, não tem o mesmo perfil de pequeno ou grande empreendedor, mas eu acho que tem um perfil de gente que está envolvida emocionalmente com o seu negócio. Não necessariamente uma causa social, mas, enfim, eu estou envolvida com aquilo que eu faço e eu tenho meu coração naquele negócio de alguma maneira. Então, são pessoas que têm esse tipo de sensibilidade, e daí tem um fit muito legal com esse jeito de fazer comunicação mais humano. E o engraçado... Desculpa, não continua, desculpa. Só complementando, o engraçado da gente tentar uma coisa nova, assim, é que a gente acaba descobrindo um negócio que nem esse, que eu não tinha a menor ideia que seria legal. Então, às vezes a gente quer uma coisa que a gente não sabe nem que tem nome, né?
Uhum. E a gente quer fazer todo um planejamento e ter tudo trilhado. Eu sou muito chata nisso e fico fazendo lista e coisa, mas a verdade é que quando a gente vai experimentando, a coisa vai se construindo por si só, né? E quando a gente vê, já tem alguma coisa feita meio que sem querer. Eu acho Sim, que foi sim, mais ou sim. menos assim. Comigo também, assim, ó, eu tenho dificuldade de criar, planejar, e quem trabalha comigo sabe, né? Para mim, a jornada vai se construindo diante da caminhada. E, Gi, você falou aí de outros países, enfim, como que as pessoas estão fazendo para te encontrar, para chegar em você? São contatos, são amigos? Como que essas pessoas estão descobrindo você? É tão doido esse universo novo do trabalho, né? A gente tem descoberto agora, durante esse tempo, né, de isolamento, que dá para trabalhar de casa, que dá para fazer, enfim, que a gente consegue continuar se comunicando da maneira, né, claro, de uma nova maneira, mas a gente Sim. consegue, né, fazer. E, na verdade, isso é só para descobrir que já dava para fazer antes, né? Que não tem nenhum impedimento nesse sentido. Uhum. Então, como eu te disse, foi muito natural. Começou com a Lu, que eu conheci ela, na verdade, lendo uma matéria dela numa revista, na Vida Simples. E Ai, que daí eu legal. escrevi para ela, falei, Lu, vi uma matéria tua e vi que você fez um curso, eu queria fazer um curso, e como você fez, vamos trocar uma ideia sobre o Uhum. teu curso? Aí a gente começou a conversar sobre o curso dela, e nisso eu acabei fazendo a marca dela. E assim foi, cada pessoa foi surgindo assim de uma maneira muito natural, muito orgânica, cada um do lado do mundo. Então, por exemplo, essa moça aqui de Amsterdã, que é a Lisa da Kinda Sock, que é da Meia, me indicou para uma pessoa nos Estados Unidos. Enfim, e assim vai. Na verdade, não existe essa limitação geográfica, né? Isso é uma coisa da nossa cabeça. E mesmo os diferentes fusos que eu trabalho funcionam super bem, porque para eu trabalhar com o Gil nessas escalas, para as reuniões Uhum. com o Brasil, por exemplo, tem que ser à noite, porque é à tarde no Uhum. Brasil. Uhum. Então, para a gente até funciona melhor do que se tivesse todo mundo no mesmo fuso horário, senão não ia caber num dia. Gi, para a gente fechar essa parte de trabalho, que eu queria falar um pouquinho das crianças, né? Algum livro novo em vista? Sabe, eu tenho escrito, enfim, eu tenho escrito várias outras coisas que não tem nenhuma relação entre elas, mas o que eu tenho mais gostado ultimamente, a gente tem brincado aqui, são livros infantis. A gente, enfim, o Gil curte muito ilustrar, ele está aqui rabiscando, inclusive, agora. E eu, com algumas questões com as crianças, eu acabo inventando umas histórias para ajudar eles com algumas coisas, e a Nick morre de rir com algumas, e daí essas a gente desenha, e a gente tem se divertido muito, na verdade, com essas Isso histórias. saiu o jogo, não? É disso que saiu o jogo que você Não, lançou? não. Não? Foi outro processo? O jogo é de psicologia positiva para ajudar as crianças a identificar forças, enfim, forças de caráter, virtude, já é outra, enfim, Tá. outro capítulo. Mas a gente está sempre inventando moda aqui na família, sempre inventando sarna para se coçar. Gi, esses dias eu achei tão fantástico quando o Gil comentou, ou ele não comentou, acho que eu vi na rede social do Gil, talvez, ou na tua, enfim, não lembro, mas que vocês levaram as crianças para o museu para pintar no museu, né? Então, assim, Uhum. todo um universo, toda uma significância, né, de museu, livraria, enfim, esse contexto mais que respira a cultura, né, o conhecimento, né, que potencializa essas provocações que fazem as crianças se desenvolverem, enfim, eu acho que isso sempre foi muito marcante. E quando vocês decidiram se mudar, vocês comentaram nisso, né, que vocês queriam também levar uma educação mais igualitária, com mais autonomia. Quase chorei de rir quando eu vi uma postagem sua que você dizia que alguns parques de Amsterdã, se não todos, né, eles eram construídos para as crianças caírem, né, para aprender a se machucar. Aí eu lembro que estava você e a Nick na foto, com uma criança esborrachada lá atrás chorando. O negócio é hardcore aqui. Exatamente. Já tem quase 2 anos que vocês estão aí, 2 anos e um pouco mais, 2 anos e 4 meses. Né? Como que você observa o desenvolvimento da Nick e do Theo nesse contexto que vocês, né, idealizaram e ajudam a construir até hoje? Assim, o que tu consegue perceber disso neles? Olha, eu acho que assim, tem coisas boas nos dois universos aqui e aí. A gente ainda
conversar, ontem no nosso workshop com os post-its, a gente ainda falava que o sonho era conseguir ter as duas coisas num lugar só, né? Ter o melhor dos dois mundos, porque, enfim, tem coisas maravilhosas dos dois lados. O que a gente gosta daqui é essa simplicidade da vida. Então as crianças vão na escola pública, não tem diferenças grandes entre as pessoas, está todo mundo muito parecido. Então essa simplicidade, esse jeitão assim de ir para o trabalho de bike, de estar todo mundo com roupa igual, e tá todo mundo de camiseta, sabe, da mais simples possível, e tá todo mundo de tênis, e a criançada de todos os lugares do mundo brincando junto. Então, nos encanta muito essa coisa, dessa vida mais simples, assim. As pessoas têm muito menos, então, hoje pra gente, sei lá, um armário com mais de 2 portas é um negócio, assim, estranho de imaginar. O que a gente vai botar ali? A gente tá sempre com a mesma roupa. Então, essa simplicidade eu acho que as crianças percebem, assim, menos brinquedo, menos tudo, assim. E a naturalidade com que eles conseguem ver as diferenças. Então, a Nick, quando vê um amiguinho que fala uma outra língua, ela pergunta assim, mãe, de que mundo que ele é? Né, assim, ele fala, ela é da Espanha, ou ela é do México, ou sei lá, né? Então, a gente não tinha essa pluralidade, né? Então, ter amiguinhos, enfim, que têm crenças diferentes também na mesma sala, isso tudo é muito legal. Então, essa questão cultural, sem dúvida, também, né? É um privilégio para eles poderem fazer um passeio da escola e ver um Van Gogh, ver, sei lá, um Picasso e voltar para casa e contar, ir numa ópera, ou é óbvio que tudo isso é muito legal, mas em nenhum momento foi por isso que nós tomamos essa decisão. Eu acho que foi principalmente por dedicar um tempo maior de vida a eles, né? A gente queria, na verdade, dar um reforço, vamos dizer assim, no momento em que eles eram menores, nesses primeiros anos, por entender que eram anos importantes. E, mais uma vez, como eu disse, são estações, são fases, né? Então, não sei qual é a próxima, né? Mas a gente veio muito pensando numa vida um pouco mais descomplicada. Mas olha, eu sinceramente, eu entendo o que você quer dizer, mas eu penso que vocês aí, né, com isso que vocês estão conseguindo proporcionar, eu sempre digo, né, que é realmente aquilo que nós não tivemos quando éramos pequenos. Não por falta de vontade, não por desejo dos pais, né? Graças a Deus, nós 3 viemos de famílias abençoadas, repletas de amor e condições, não é isso, né? Mas proporcionar, assim, essa visão de mundo, né? Esse acesso a pluralidade, a tanta cultura. Claro que aqui em Joinville também tem museu, também tem a ópera domingo de manhã, tudo certo, né? Não é uma questão do lugar, né? Isso, mas assim, ó, é uma imersão em tudo isso, entende? Eu acho fantástico, assim, nossa, quando eu foi pro Gil que eu mandei, eu estava indo de barco, estava lá na Amazônia, né, enfim, e eu vi uma criança, uma menininha, que estava assim, sei lá, umas 2 horas, de 1 para 2 horas embaixo do cobertor, né? E a mãe no celular, a mãe jogando e a criancinha brincando sozinha debaixo. Ela sentou no chão do barco e estava com uma coberta em cima. E eu fiquei pensando, o que ela está pensando, né? O que ela está brincando, né? O que ela está imaginando? Eu queria, né, entender a fantasia dela. Mas só que depois assim eu fiquei, poxa, que pena, né, cara? A mãe no celular lá, 2 horas jogando, eu até levantei para ver se era jogo mesmo, estava jogando, a criança sozinha. Aí na hora me veio você e o Gil lá no museu, né, instigando, né, sei lá, observar, desenhar, escrever, numa ação que simboliza essa presença, né? E eu acho muito bacana, assim, como vocês conversam, não de igual, né, não é uma relação de igual, mas tem, assim, uma coisa de acesso muito gostosa, assim, quando eu vejo o Gil conversando com o Theo, com a Nick, você com a Nick, você relata isso, né, no blog, nas cartas que você escreve para ela. Nossa, isso é realmente uma coisa muito apaixonante mesmo. Dá vontade de ser pai. Vai, Lobo, vai. Tá bom. Quem sabe eu adote. Eu acho que é mais fácil adotar uma criança do que casar. E, meu anjo, sobra tempo para você ir para o Gil?
Sobra tempo para vocês namorarem, para vocês curtirem, para vocês fazerem esses workshops aí com mais frequência, de tudo isso? Menos do que a gente gostaria, viu? Essa semana passada a gente estava, enfim, estava numa semana particularmente doida, porque ele estava com, enfim, horários diferentes, ele estava trabalhando com o pessoal dos Estados Unidos, então era um outro fuso, enfim, a gente fez uma outra escala maluca de trabalho, e daí foi uma semana super cansativa, e a gente tinha percebido assim, pô, passou a semana inteira e a gente não olhou um para a cara do outro, a gente mal conversou, enfim, e tem muito assim também de estar no universo da criança o tempo inteiro, que não é saudável, né, tem que ter um tempo adulto, né, eu acho que é importante esse ócio para as crianças também, e daí, enfim, falei para ele, vamos botar as crianças, porque aqui as crianças dormem cedo, né, 7h30, 8h30 no máximo, eles têm que estar dormindo, meio que o país inteiro põe as crianças na cama às 8, então isso ajuda, e falei, pô, vamos abrir um vinho, vamos, enfim, passar uma noite legal aqui nós dois, e daí no café da manhã escrevi umas perguntas de casal, e na hora do almoço ele colocou as perguntas no site e virou um jogo para casal. A gente transformou no outro produto de conteúdo. Eu acho que assim, em 2 horas tinha 100 perguntas, um site, uma logo, um tema, uma material de comunicação. Olha, isso é muito... Eu esqueci de fechar a janela aqui, passou um motoqueiro maluco aqui, desculpa. Mas isso é muito a nossa cara, assim, ó. Eu acho que foi em 2 horas, assim, mais ou menos, que surgiu um produto novo. Mas, enfim, no final foi muito divertido. A gente, enfim, passou uma noite super legal e o jogo foi super... o teste foi super bem sucedido. Então, ele está respondendo de maneira mais objetiva, sobra tempo para vocês conseguem criar isso ainda, né? A gente se esforça. E família, Anja, que o coração, como é que se diz, tá apertado, isso não precisa, apertado, né, porque não é possível ter full tudo. time, exatamente, mas como que tá, assim, a família no Brasil, né, a saudade, o coração, né, nessa época de pandemia, como que isso conversa aí com o dia a dia de vocês? É engraçado que, assim, a distância aproxima, né, de um jeito muito bizarro, né, então... Eu acho que desde que a gente está aqui, a gente se aproximou de um jeito muito diferente de várias pessoas que a gente não tinha tanta proximidade quando estava aí, né? Família, inclusive. Então, não mesmo a questão das crianças, né? Boa saúde. Mesmo isso que a gente estava falando sobre o tempo com as crianças, etc., não é uma questão geográfica, né? Não é uma questão de estar aqui ou aí. Eu acho que essa proximidade com a família é a mesma coisa, né? Enquanto a gente estava aí, a gente sempre foi muito família, né? Tanto eu quanto o Gil, a gente tem uma relação muito próxima com a nossa família, mas a gente acabava se vendo no final de semana ou eventualmente, e, enfim, a gente não tinha talvez tantas conversas tão profundas como a gente tem hoje, especialmente agora durante esse tempo da pandemia. Eu tenho falado com os meus pais todos os dias praticamente, então, e não só falar por mensagem, mas ligar, fazer uma chamada, enfim. Então eu acho que essa distância aproxima de um jeito muito maluco, e para mim, especialmente, foi estranho ver as pessoas me conhecendo pela primeira vez pelo blog, porque, sei lá, pessoas que cresceram comigo, meus próprios pais, inclusive, os meus irmãos, lendo as coisas, falaram assim, nossa, mas eu não sabia que você pensava isso aqui, eu não tinha ideia, né, desse negócio aqui. Então, meus primos, sei lá, pessoas que são muito próximas de mim e que não me conheciam, porque a gente nunca teve a oportunidade de bater uns papos mais, enfim, mas com tempo, assim, como é o tempo de ler um texto, por exemplo, né? Sim, claro. Então, eu acho que fortaleceu, no final das contas. Legal, assim, esse é outro exemplo, assim, na época que eu estava em Angola, eu também sentia isso, assim.
quando o nosso amigo em comum, Thiago, foi para morar em Londres, nossa, eu lembro que tinha uma época que ele me ligava todo dia, eu digo, bicho, sai, me deixa respirar. Então, como essa distância, né, ela realmente ressignifica, aproxima, né, apaixona, encanta, assim, nossa, uma questão maravilhosa. Meu anjo, só um pouquinho de pandemia, que eu não gosto de falar sobre isso, mas você tem uma relação muito interessante com isso, porque o teu confinamento começou muito antes da pandemia e Fui treinada para ela. Foi treinada para ela e você teve que exercer, né, a tua resiliência, o teu empreendedorismo, o teu protagonismo, criar valor naquilo lá atrás, né? E agora a gente está numa pandemia onde todo mundo está passando pelo que você, né, foi treinada. Como que está sendo esse momento para você? Num contexto mais amplo, assim, né? A gente falou de família agora, mas essas duas construções de Gi em momentos diferentes, como que está sendo esse momento para você? Então, as primeiras semanas da pandemia foram estranhas porque para a gente não teve grandes mudanças, na verdade, assim, né? A gente olhava, todo mundo se desesperando, do tipo, meu Deus, a gente vai morrer com essas crianças em casa, o que vai fazer? Semana sem escola, etc. E a gente olhava para o lado e o caos era o mesmo de sempre, né? Não que a gente tivesse tranquilo, mas o caos não tinha mudado. As crianças continuavam alucinadas como elas sempre estiveram. Enfim, e depois, com o passar do tempo, agora a gente está, se eu não me engano, há 51 dias, 4. A gente sai muito, muito raramente para dar uma volta de bike. Uma vez por semana só o Gil vai no mercado, mas a gente está, de fato, assim, super isolado. E assim, para mim foi muito difícil no começo, antes, né, falando antes da pandemia, porque eu sempre fui muito acostumada à vida ao ar livre, vamos dizer assim, né, a vida fora de casa. Nunca me imaginei trabalhando sozinha, é muito solitário, em muitos momentos assim, sobrava muito pro Gil, assim, do tipo, tu pode ver essa apresentação para ver se tá legal, ou tu pode ver essa marca, me diz o que tu acha, porque não tinha amigo, colega de trabalho para trocar ideia, não tinha chefe para dizer se estava bom, se estava ruim. Então, eu achei muito difícil esse tempo sozinha, e eu acho que trocava ideia com outras pessoas, até o próprio Piangers falou, quando a gente conversou sobre isso lá, enfim, falando do livro, ele falou, você tem que tentar achar o teu networking virtual, pessoas que fazem o que você faz em outros lugares, e trocar com essas pessoas, mas, assim, enfim, para mim foi muito difícil, não achei ainda. Eu sempre fui mais reservada, sempre fui mais tímida, então acho que ficar sozinha piorou ainda mais isso, foi um pouco mais difícil nesse sentido, mas foram, enfim, 2 anos, né? O primeiro ano acho que é caótico, não conta muito, porque é aquele ano de adaptação super difícil. E o segundo ano eu comecei a me entender um pouco melhor nesse universo, e esse ano que a gente achou, né, que seria o ano, a gente disse, não, agora vai, né? Errou. Agora, de fato, eu estou usando todas as minhas habilidades de isolamento. Mas, criativamente, ou em termos, assim, de produtividade, ainda que sem querer, foi, assim, muito além do que eu imaginava, porque nada disso eu planejei, né? Não planejei nem o blog, nem o livro, nem o lance das marcas, nem o curso, né, online, nada disso, né? Então, tudo foi vindo, sei lá, conforme o... Nada por acaso, né, Gi? Nada por acaso, né? Nada por acaso mesmo, assim, olha, isso é uma coisa fantástica. Meu anjo, a gente está indo para os últimos 7 minutos da nossa live. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero, não, por gentileza, por favor, me responde sem pensar, tá? Só vomita, meio que uma rapidinha, beleza? Tá. Meu anjo, um livro que tenha te inspirado, não precisa ser agora, não precisa ser o último, um livro marcante para você. Esse último da Liz Gilbert sobre criatividade. Ah, legal. Esse é o nome, como é que é o nome dele? Magic. The Big Magic. Olha só, a Milena, ela tá anotando tudo e amanhã nós vamos colocar nos nossos stories, tá? Para as pessoas terem essas recomendações. Um filme marcante para você também?
Ah, você sabe qual que é, né? O nosso filme. Tem o Actually DVD Love. ainda? Tem o DVD aí O ainda? DVD, Guarda o esse DVD DVD aí. tá em algum lugar, mas o aparelho do DVD eu não tenho, então. Não, mas guarda como também é meu predileto. Essa tinha certeza. Não, quer dizer, não certeza, mas eu pensei, de repente, mas como assistir o outro, né? E já não é Não, mais. Né, é, mas é que legal Actually que Love. é o nosso. É uma série. Friends. Friends, é Não verdade. consigo parar de assistir. Ah, é? Eu tenho Ainda, sido bastante. eu não sei quantas vezes eu já vi ele inteiro. Ai, que vergonha. Todas as temporadas acaba e começa de novo. Anja, uma lembrança de infância. Uma lembrança de infância, ou o dia que eu me desesperei com a prova do dia da árvore, porque eu não conseguia decorar que folha, caule e raiz. Sério? Eu imagino você em crise. Qual era a tua idade? Qual era a tua idade? Completamente desesperada, na quarta série. Na quarta série. Gi, hoje eu vi aquele papo de amiga agora, né? Aquele parênteses, né? Eu vi um vídeo hoje, eu ri tanto. A pergunta era assim: na sua infância, uma galinha já saiu correndo atrás de você? Aí tinha várias imagens de galinha correndo atrás de criança. Eu lembrei quando isso aconteceu comigo, mas eu ri tanto, que eu lá com os meus 6, 7 anos, eu achava que a galinha ia perfurar a minha perna, arrancar um pedaço da carne. Não, mas até hoje eu tenho pavor de galinha, de ganso, Meu qualquer Deus coisa. do céu, eu ri As tanto crianças, até. sabe? Foi dessa imagem na rede social que me causou essa pergunta, uma lembrança de infância. Eu tô com essa galinha correndo atrás de mim até agora. Meu anjo é uma inspiração. Um lugar, uma fala com alguém, uma pessoa, qualquer coisa, uma inspiração, alguma coisa que te inspire. Pode ser uma outra lembrança também. Inspiração. A minha mãe. A minha mãe me inspira muito. É uma mulher muito, muito guerreira, muito sábia, muito forte. Enfim, na hora que o bicho pega, é para minha mãe que eu corro. E o mais interessante é que a tua mãe tem aquele jeitão assim que parece que não está tão ligada, né? Ela está sempre meio que em silêncio, né? Observando de longe, né? Mas ao mesmo Tá tempo, ligada as em tudo. antenas totalmente, né? Ligadas. Sim. Algum pensamento, algum mantra, alguma coisa que você fale para si mesmo quando você precisa? Eu sempre recorro à espiritualidade, né? Então, quando as coisas apertam, assim, esse tempo de oração, esse tempo com Deus é o que me salva. E, ultimamente, durante esse tempo de pandemia, eu tenho lido a Bíblia na linguagem contemporânea, chama A Mensagem, do Eugene Peterson. E tem sido fantástico, assim, ler a Bíblia com a linguagem de hoje, com o nosso vocabulário, com a nossa forma de falar. Então, não é um tema específico, mas, enfim, sempre recorro a isso. E a frase, o versículo que eu mais lembro é: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, sempre tento, enfim, pensar onde que está o meu coração. Hoje eu recomendei há algumas semanas atrás, você já leu aquele livro do Padre Fábio de Mello, que Não. em cada passo estira o seu coração. Depois a gente coloca novamente. Essa tua fala me lembrou aquele livro que não tem nenhuma relação com o catolicismo, com o padre, nada, mas é um diálogo, né, de uma pessoa com a sua consciência também. Não sei porque eu lembrei disso, eu vou recomendar depois. Meu anjo, faltam 2 minutos, tá, para a gente finalizar. Eu quero te pedir uma coisa, mas antes dessa coisa, eu quero agradecer todo mundo que participou da live. Peço desculpas por não ter interagido aqui com as mensagens de todas as pessoas. Quero dizer que quarta, quinta e domingo tem live. Vou pedir que vocês compartilhem essa live. E quem já compartilhou, compartilha alguma outra publicação da Almuga para ajudar Esse aí. a multiplicar. Todos os canais de comunicação da Gi estarão amanhã nos stories, o perfil dela, o blog, enfim, o site para comunicação. Tudo isso vocês vão conseguir potencializar e desejo que muitos façam uso do blog, do serviço de comunicação, enfim, porque realmente é inspirador. Gi, para a gente encerrar, beijo para o Theo, para a Nick, para o Gil. Eu vou abrir você gigante aqui para mim, que eu estou te vendo bem pequenininha. Meu anjo, eu queria que você fizesse uma oração. Eu queria que você Uau, pegasse sério? essa tua espiritualidade, essa tua fé, que eu sei que é cada vez mais pulsante. Eu queria que você fizesse uma oração por todos nós aqui para a gente encerrar. Em 1 Tá minuto. bom.
Oh, meu Deus, que pressão! Jesus, me ajuda com essa pressão. Tá bom, vamos lá então. Senhor meu Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão gostoso, Pai. Te agradeço pela vida do Beto, te agradeço pela nossa amizade, por todas as pessoas, Pai, que estão juntas conosco neste momento. E te agradeço, Senhor, pelo teu Espírito Santo, abençoando, cuidando de nós. Te agradeço por tudo que tu tem feito também com o Beto e com a Almunga, com tantas pessoas, Pai, participando dessa causa tão bonita, tantas pessoas, Senhor, tocadas por esse trabalho, que tu continues, Senhor, abençoando, iluminando, enchendo de sabedoria e dando ao Beto as condições que ele precisa de conhecimento, de força, de energia, dando a ele a tua paz. Muito, muito obrigada, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, te agradeço, te amo e te dedico meu coração cheio de gratidão a ti. Amém. Amém. Olha, ela citou meu nome, mas para todos vocês. Gi, muito obrigado. Eu que te agradeço. Foi muito gostoso. Vou encerrar aqui porque vai cair, mas assim, né, meu amor por você, por vocês e toda a minha gratidão junto aí no meu coração, tá bom? Eu que te agradeço. Obrigada, foi muito gostoso. Obrigada mesmo. Um grande beijo. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau.